Olá, amigos, eu quero deixar mais uma para vocês aqui. Acabei de gravar um outro vídeo agora, e esse eu quero fazer uma evidência aqui sobre os fatos que estão ocorrendo. Você está observando o que está acontecendo na sociedade, o comportamento das pessoas, as intenções do coração de cada ser humano, principalmente no cenário político. Este ano é ano de eleição. Não acredite em qualquer discurso. Procure saber quem é realmente o candidato para o qual você escolheu para votar. Cuidado, pesquise sobre o seu candidato. Pesquise qual é a sua intenção, o que ele pensa da vida, o que ele pensa sobre as pessoas, qual é a sua inclinação ideológica, o que ele defende, para você saber em quem você vai votar. Eu estou dizendo isso aqui sem estar apegado a ninguém. Estou apegado a Deus e às boas coisas. Eu estou dizendo isso aqui sem interesse nenhum. A única coisa que eu estou dizendo é que homens e mulheres realmente comprometidos com seu povo não têm intenção de fazer o engano que faz com as pessoas. Enganar as pessoas com palavras, com discursos mentirosos. Não caiam mais nessa falácia, não caiam mais nesse tipo de conversa. Não. Visualize quem é a pessoa que está te fazendo a proposta. Vai lá no diretório do partido dele, vê qual é a visão do seu partido. Não vote à revelia. Não vai lá simplesmente votar porque alguém te pediu, te forçou a barra para você votar ou suplicou um voto seu. Não. Seja um eleitor consciente. Eu estou falando por mim também. Precisamos ser um eleitor consciente. Por quê? Se nós votarmos conscientemente, sabendo do poder que tem o nosso voto, e vamos eleger políticos realmente comprometidos com os anseios do povo. Não políticos que estão inclinados a ideologias estranhas, não políticos que estão inclinados a desvio de dinheiro público, não políticos que estão inclinados simplesmente a cuidar somente da sua pessoa e não do povo. Eu dou um conselho de amigo: não acredite em qualquer conversa. Chegou um camarada na sua porta pedindo voto, seja gentil, não hostilize, não trate mal, viu? Seja hospitaleiro com a pessoa, receba, ouça atentamente o que ela quer dizer, porque isso é um estado de elegância também. Não adianta nada um político chegar na sua rua, você hostilizar, você rejeitar, xingar. Isso não é uma postura de pessoas que têm índole, boas índoles, não. Eu acho que a ofensa independe. Ele está ali, ele tem suas ideias. Há ideias que ele não vai colocar em público, porque está lá no diretório do seu partido. Porque depois que ele for eleito, ele tem que obedecer às diretrizes e doutrinas do seu partido. Pense bem nisso. Pense bem nisso aí. Muitas vezes, na política que eu tenho assistido e acompanhado, não é da agora, todo esse desenrolar político aí, eu tenho acompanhado desde quando mudou o governo do regime do governo militar para o governo civil, eleito nas urnas. Eu tenho acompanhado desde lá. E eu tenho percebido, você sabe, as pessoas que são da minha idade, sabem que os discursos são os mesmos. A balela é a mesma. Eles nos oferecem ali uma balinha para votarmos nele. Essa balinha que eu estou dizendo é a balinha do agrado para votarmos neles. Daí a pouco está tudo esquecido. Eu nem faço questão que o político tenha que voltar na minha rua depois que ele é eleito. Eu nem faço questão. Mas desde que ele cumpra a função para a qual ele foi eleito, desde que ele seja um político comprometido com o povo, com a sua cidade, com o seu estado,
né, com o Brasil, ele já está fazendo o melhor. Agora, se ele é aquele político que está preocupado apenas com seu próprio ego, tenha cuidado. Você conhece bem, nós aqui que somos da cidade aqui, de Cachoeira e Itapemirim, por exemplo, estado do Espírito Santo, você conhece o político, você conhece as pessoas. Se você eleger um político que chegou para você, mentiu, e depois quem vai sofrer somos nós, quem sofre na saúde somos nós, quem sofre com falta de assistência somos nós. Porque depois que é eleito, cada político tem que obedecer à diretriz do seu partido. Cuidado com isso. Nós já fomos muito enganados, nós ouvimos muita mentira, tá? Não vote apenas por votar. Tenha certeza, para você não prejudicar você que é vovô, você que é papai, você que é mamãe, a sua geração, os seus filhos, os seus netos, eles vão precisar de um ambiente melhor no futuro. Então não vote pela vantagem, vote pela ética, vote pelo comprometimento. Vai aparecer um monte aí falando um monte de coisa, mas no meio desse há homens sérios, homens realmente que estarão arregaçando as mangas pela sua cidade. Esse ano de 2020 será um ano de eleição, mas cuidado em quem você vai votar. É o que eu estou dizendo, é uma palavra aqui que eu estou falando, uma palavra de um eleitor também. Eu tenho família, né? Nós sentamos na mesa, nós conversamos. Se é uma pessoa que fez um bom trabalho, nós sentamos, conversamos. Vamos votar em quem? O que esse rapaz fez? O que esse prefeito fez? O que esse vereador fez? Vamos puxar lá o seu histórico para ver o que ele fez ou ela fez. Porque mentiras temos muitas. Você pode ver no Congresso Nacional quantos daqueles parlamentares falaram bonitinho na campanha. Eu acreditei. Mas muitos deles foram assediados pelos que já estavam lá. Acreditaram na lei da vantagem. Acreditaram na lei da negociata. Muitos políticos caíram no engano dos políticos mais velhos que estão lá, de negociar com o povo, o nosso povo. E muitos deles pularam do barco. Eu não vejo perigo nesse governo, não. Toda a sociedade brasileira, né? E não é de pessoas simples, não. Todo mundo fala, o cara é pobre, o cara... Não. A sociedade brasileira já percebeu, nenhum homem é santo. Não. Nenhum homem é santo. Mas a sociedade brasileira já percebeu que este homem defende bandeiras que sustentam, né? Na Bíblia Sagrada tem um trecho bíblico que diz: o homem prudente é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Agora, o homem imprudente é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. O imprudente, ele vai eleger um político mentiroso, aonde as nossas bases estão sobre a areia. Daqui a pouco, tudo aquilo que ele disse será desmoronado. Mas o homem prudente, o que ele vai fazer? Ele vai pensar direitinho antes de votar, antes de dar o seu voto, que é caro. O seu voto pode eleger uma pessoa e garantir o salário dessa pessoa por 4 anos. Essa pessoa pode render ou não. Mas nós temos que analisar o histórico. Muitos homens que entraram na Câmara dos Deputados, muitos homens que entraram no Senado, muitos homens que se elegeram governadores, o seu discurso foi um discurso bonito até ser eleito. Agora as unhas deles estão sendo mostradas. E muitos dos novos políticos, né, foram assediados pelos políticos antigos que estão lá, que não estão nem aí. Muitos já estão com as suas vidas consolidadas, muitos já estão com seus patrimônios conquistados,
à custa do dinheiro público e não estão nem aí. Então nós que somos aqui da classe mais baixa, nós que eles acham que nós somos um pobretão, que nós somos atrasados, que nós somos analfabeto, que não sabemos de nada, nós precisamos acordar, nós precisamos ficar atentos para não elegermos pessoas que querem simplesmente ganhar o seu salário e se perpetuar na política, enganando as pessoas e não fazendo nada. Analisem bem o que eu estou dizendo. Não adianta você ter vantagem agora e prejudicar a sua geração no futuro. Pesquise sobre o seu político, pesquise o partido dele, vê qual é a ideia do seu partido. Você tem um celular na mão, você tem um smartphone, você tem um computador. Hoje está tudo aberto. Infelizmente, eu vou ser sincero para você, infelizmente, a imprensa que nós temos hoje, ela é uma imprensa tipo balcão de negócio. Aquele que comprar a notícia terá a notícia a seu favor, mesmo que seja mentirosa. Há muitas mentiras que a imprensa, parte da imprensa tem pregado aí, fake news também, né? E é por isso que a imprensa tradicional está perdendo seu prestígio. Por enganar, manipular, por produzir fake news. Então, analise tudo com cuidado, porque é o futuro da sua família, é o futuro do seu filho, tá? As estruturas de um país dependem de pessoas que têm a cabeça no lugar. Depende de pessoas que estão realmente comprometidas com a sua rua, com a sua comunidade, com o seu povo. Cuidado com esses mentirosos. Porque agora, nessa eleição agora, vai aparecer uma baboseira de conversa fiada. Não acredito nisso. Ouça com calma, tudo bem, veio na sua porta, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, tudo bem, meu senhor, dá aqui o seu cartãozinho, o seu santinho, nós vamos aqui, depois a gente vai ver o que a gente faz para você. Depois você pesquisa sobre essa pessoa. Não vote no escuro. É um conselho de um cidadão, de um eleitor, que eu já vi meu voto ser jogado fora muitas vezes. Eu não votei apenas uma vez, votei várias vezes. Então, é possível ter uma nação justa e honesta sem desvio de dinheiro público. Por que eles estão nessa sede para tirar aí perseguindo o presidente? Porque ele está secando, né? Ele está combatendo esse modelo de política de negociata, de vantagem apenas para meia dúzia. E o povo, para que eles pensam de nós? Eles pensam assim, que eu e você, nós só servimos para votar e pagar a conta. É o que nós servimos, viu? Você pode observar, um bom governo é aquele que se preocupa em reduzir impostos, reduzir a carga sobre o povo. Pense muito bem em quem você vai votar nessas eleições municipais, porque isso impactará no nosso município. E pense bem o que nós vamos eleger lá em 2022. Muito cuidado, porque pela quantidade de políticos que eu estou vendo aí, fazendo o papelão que estão fazendo, eles acham que seus mandatos estão seguros. Nós vamos analisar com calma. Nós não estamos preocupados com novela. Eu não perco tempo com novela. Não. Porque eu tenho compromisso com a minha vida, com a minha família e com o meu próximo. Então nós temos que ficar atentos com isso. Que Deus abençoe a todos, a gente conversa numa próxima.